sobre a terra onde eu caí. Igreja, essa mensagem dessa noite, ela vai levantar nosso astral, levantar nossa estima e vai fazer uma coisa sobrenatural na nossa vida. Vai nos levar a converter, vai nos levar a restaurar a nossa comunhão tanto com Deus e tanto com as pessoas que forem necessárias. Então, na verdade, essa mensagem, ela vai trabalhar com a nossa vida. Sobre a terra onde eu caí. Amém? Abra suas Bíblias, por favor. João capítulo 8. Vou ministrar a passagem da mulher adúltera de uma maneira bem diferente. Sabe por quê, igreja? Eu vou ser ousada numa pequena passagem que muitos não explicam sobre ela. Amém? Mas eu vou ser ousada a fazer o quê? A tentar verdadeiramente a decifrar o que Jesus quis naquele momento. Aí todos que eu vejo ministrando essa passagem, pula essa passagem, pula essa parte de uma maneira assim natural, mas eu não quero pular. Eu quero ser ousada. Aleluia. Eu quero ser ousada verdadeiramente em dizer que esta passagem, que aquele momentinho ali, que muita gente passa de desapercebido, que apenas lê. Mas eu quero dizer que é a chave dessa passagem. Amém? Amém? Então vamos ler. Amém. João capítulo 8. A mulher adúltera. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. João capítulo 8, versículo 1. Amém? Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esta é a passagem que todo mundo pula. Passa desapercebido, apenas leia. Apenas leia. Mas olha, mas eu quero ser ousada nesta frasezinha. Nesta aqui, ó. Então a passagem-chave dessa passagem, eu creio que é tão somente esta aqui, ó. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pode fechar suas Bíblias, por favor. Igreja, sobre a terra onde eu caí. É o título da mensagem dessa noite, não é? Amém. Então eu vou ser ousada, igreja, nessa passagem da mulher adúltera, a fazer desta frase a passagem-chave dessa história. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Igreja, deixa eu falar com vocês. Por que eu quero ser ousada? Porque, na verdade, igreja, e nenhum estudioso, ou seja, ninguém foi ousado de dizer o que eu vou dizer nesta noite. Sabe por quê, igreja? Vou falar uma coisa. Aquela mulher, ela caiu em adultério numa cidade. Mas, na verdade, essa passagem, eles, na verdade, os escribas e os fariseus, queriam, na verdade, envergonhar Jesus. Porque a lei de Moisés dizia, o quê? Que a mulher que foi pega em ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Simplificando, o que Jesus, ele
ele fez ali? Ele foi muito sábio. Ele abaixou, que eu quero frisar esta passagem, ele abaixou, escrevia sobre a terra, e logo disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. E ele tranquilamente, igreja, ali agachou, e começou a escrever naquela terra. Mas o que ele escrevia? Porque quando você usa o dedo numa areia, é maravilhoso de escrever na terra, não é? Quando nós estamos na areia, eu não conheço o mar, igreja, mas Deus ainda vai me dar esse privilégio de conhecer, em nome de Jesus Cristo. Mas eu acredito que deve ser maravilhoso escrever na areia, não é? Na areia molhada. Então, igreja, quando nós pegamos alguma coisa para nós escrever, nós logo escrevemos, como eu já vi, pessoas escrevendo o nome da pessoa amada na areia do mar, e tirando foto e postando nas redes sociais. Como eu já vi pessoas escrevendo Jesus te ama. Então Jesus, igreja, ele abaixou naquela terra. Por que todo mundo pula essa passagem, ou lê naturalmente e passa desapercebido dessa passagem? Igreja, mas eu vou ser ousada. Jesus, ele logo em seguida, quando ele viu que nem os escribas, nem os fariseus, nem ninguém ali quis o quê? Matar aquela mulher a pedrada, porque todos eles tinham pecado. Todos eles tinham pecado. Então, na verdade, quem são? Quem são? Quem tem o direito de acusar? Quem tem o direito de condenar? Quem tem o direito de apontar o dedo? Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Conclusão ali. Naquela passagem, igreja, nesta passagem, algo foi de uma forma maravilhosa explicada, ou melhor, passada ali, simplesmente desapercebido. Mas é essa passagem que eu quero formar dela uma história que nos levará a reflexionar. Ei, é preciso voltar à terra onde você caiu. Ei, e mais, é preciso corrigir o erro. Digo mais, é preciso retomar e fazer de maneira diferente. Amém. Igreja, conclusão. Qual vai ser a minha ousadia em dizer? Quando Jesus disse para ela, cadê os teus acusadores? Todos se foram, Senhor. Ele logo disse para ela, vá e não peques mais. Ou seja, vá e não cometa o mesmo pecado novamente. Igreja, deixa eu falar algo com vocês. Então Jesus quis dizer para ela o seguinte, agora eu vou voltar. O que Jesus estava pensando quando ele agachou ali e começou a escrever naquela terra? Ei, naquela terra, mulher, nessa terra, você caiu em escândalo. Mulher, nessa terra, você escandalizou o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que o escândalo é inevitável. Mas, corrigi-lo com atitude, ou seja, com exemplo de vida é necessário. Então, igreja, o que era necessário para essa mulher adúltera? Depois dessa vergonha, ela logo iria chegar na casa dela, pegar sua malinha, arrumar todas as suas roupas e... Nós logo pensamos isso, igreja. Fugir das responsabilidades. Porque Deus não nos chamou como moleques. Deus nos chamou verdadeiramente a assumir os nossos erros e corrigi-los. Então o título dessa mensagem desta noite é sobre a terra onde eu caí. Amém. O que Deus quis daquela mulher? Na verdade, Deus quis daquela mulher tão somente uma coisa. Na terra onde ela envergonhou todo um povo, naquela mulher, naquela terra, onde aquela mulher
escandalizou naquela terra onde aquela mulher caiu em vergonha, pois naquela terra ela teria que escrever uma nova história para a sua vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu sou ousada em dizer, não estudei sobre isso, e nem muito menos fiz estudo tão profundo. Eu estou apenas falando, não teologicamente dizendo. Eu estou apenas falando no Espírito. Amém. Porque, igreja, vocês sabem que o que eu mais prezo na minha vida é o quê? É o meu temor a Deus, minha comunhão com Deus e a minha unção com Deus. A unção de Deus na minha vida, igreja, é o que eu mais prezo na minha vida. Então, igreja, eu levo a igreja a se conscientizar o seguinte: os valores de um ser humano, os valores de uma mulher, os valores de um homem, não está no que ele sabe, no que ele possui, está no que ele é, no caráter que ele tem. Está, na verdade, na unção de Deus. Eu costumo dizer que o elogio que eu mais gosto de receber é o seguinte: você é uma grande mulher de Deus. Você tem unção de Deus. Igreja, esse é o elogio mais bonito que uma mulher possa receber. Igreja, então eu quero dizer da seguinte forma: aquela mulher, o dever dela, a responsabilidade dela, era naquela terra onde ela envergonhou o Evangelho. Era necessário que ela reescrevesse uma nova história. Então, igreja, esta é a vontade de Deus. Esta é a responsabilidade daqueles que caem e escandalizam o Evangelho. Repita comigo: Deus não me chamou para ser irresponsável e nem para fugir das minhas responsabilidades. Caí eu, devo eu me levantar e reescrever uma nova história na terra onde eu caí. Aplauda o Senhor, igreja. Na terra onde eu caí, é a terra onde eu devo escrever uma nova história para a minha vida. Se você escandalizou o Evangelho nesta terra, é nessa terra que você deve corrigir. Se você escandalizou o Evangelho naquela igreja, é naquela igreja que você deve fazer o conserto. Glória a Jesus. Oh, glória. Sou mais ousada ainda. Vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá em Eclesiastes. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Eclesiastes, Aleluia. capítulo 11, versículo 3. Glória a Jesus. Amém. Igreja, não estou saindo da mensagem, mas eu senti no Espírito Santo de dizer uma coisa para vocês. Olhem todos para mim. Aleluia. Eu amo muito vocês. Glória a Deus. Vocês é a razão da minha vida. É a razão do meu ministério. Por isso hoje eu quero tirar uma foto com todos vocês. Amém? E para matar a saudade, para que todo o pessoal conheça cada um de vocês, que é o orgulho do meu ministério. Amém. A igreja sabe o quanto eu amo as ovelhas. Eu dou minha vida pelas ovelhas e foi através de vocês que me deram força para me lutar, igreja, contra o câncer. Então, vocês que me deram motivação para mim prosseguir. Amém? Então, igreja, a comunhão, ela nos faz prosseguir. Então, vamos ter uma comunhão uns com os outros de maneira sincera. Amém? Em nome de Jesus Cristo, prosseguindo a mensagem. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em cair, aí ficará.
sopra para a direita, para a esquerda. Toma para lá, toma para cá, cai para lá. O importante é que na terra onde você caiu, você se levanta e se corrija. Amém. Então, na verdade, igreja, o que eu tenho a dizer para a igreja do Senhor nessa noite? Não somos um povo que foge das suas responsabilidades. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. 18 anos de ministério neste lugar, igreja. Sempre mostrei para a igreja que eu não sou mulher que foge da luta. Sempre mostrei transparência à minha igreja. Sempre zelei pelo bom nome do Senhor. E mais, igreja, sempre zelei para não escandalizar o evangelho. Mas sempre mostrei para a igreja, eu sou humana. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas, igreja, se eu cair nessa terra eu me levanto. Não me encho de orgulho e vou fugir dessa terra. Mas nessa terra eu me levanto e aqui assumo meus erros e aqui eu corrijo. Amém, aleluia. Então, igreja, é isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos mulheres responsáveis pelo que fazemos na vida. E se você assumir uma responsabilidade, usando a tua palavra, usando você, usando o nome dos outros, usando o nome de Deus, corrija, assuma. Não fuja das responsabilidades. Porque, igreja, Deus se agrada daqueles que cumprem com a sua palavra, seja com o homem ou seja com ele. Amém? Amém? Vou trazer à memória de vocês uma história. Jacó e Esaú. Uma história de brigas, de desavenças, de inveja. Enfim, Jacó se foi. Saiu daquela terra. Mas deixou uma situação mal resolvida com Esaú. Com Esaú. Ele deixou uma situação mal resolvida. Igreja. Mas, nessa hora, o que aconteceu? Jacó chegou o momento da vida dele, saiu, viveu sua vida, reconstruiu sua história. Mas Jacó tinha que resolver uma questão com Esaú. Igreja, mas Esaú, ele não gostava de Jacó. Que até porque ele já nasceu no encalço do irmão. Então, igreja, ele precisava, independente de qualquer situação, ainda que ele arriscasse a vida dele, mas ele precisava encarar aquela responsabilidade que ele fugiu. Eu não posso fugir de encarar os meus problemas de frente. Igreja, um homem de verdade, uma mulher de verdade, ela se faz, não é pelo que ela fala. Filosofias são apenas palavras. O homem de verdade, uma mulher de verdade, se faz, é como que ele exerce a sua palavra. O compromisso que ele tem para com os compromissos que ele firma para com os outros e com Deus. Ou seja, através de cumprir. Ou seja, o cumprir, ter responsabilidade com suas palavras, ter responsabilidade com seus atos. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu prometi, eu vou cumprir. Igreja, Jacó, antes dele chegar, voltar naquela terra, ele precisava atravessar um pequeno val, o val de Jaboque. E naquele momento, ele logo pensou, eu preciso da proteção divina. Ali ele entrou numa guerra com o anjo do Senhor, ficou até manco. Enfim, aquela guerra perdurou a noite inteira. Sabe por quê, igreja? Porque ele precisava atravessar aquele val de Jaboque. E depois daquele val, estaria a terra do concerto. O concerto com Esaú. Ele precisava encarar aquela situação de frente. Deus nos chamou
a encarar. Deus nos chamou principalmente a cumprir com a missão estabelecida por Deus a nós. Deus não nos chamou como covardes. Lá em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Assume o que você prometeu. Casamento se leva até o fim. Amém. Compromisso se cumprir. Então, tenha responsabilidade. O importante é, nunca desista de alguém. Milagres acontecem todos os dias. Amém. Não é, Carla? Amém. Olha, igreja, eu coloco a Carla como exemplo porque eu sempre falei isso com ela. Não desista. Não desista. Não é, Carol? Que conseguiu a bênção, ou seja, o marido que estava nas drogas, na bebida, no cigarro, hoje, próximo domingo, vai estar batizando também. Então, ou seja, a Carla está conseguindo a vitória, a Carol está conseguindo a vitória porque não desistiram. Nunca desista de alguém. E mais, a pessoa que nós amamos não tem que ser segundo os nossos conceitos sobre o amor. Elas têm que ter o direito de exercer a forma delas de nos amar. Amém. Igreja, conclusão? Houve o conserto. Bateram de frente. Precisava haver correção. Precisava haver conserto. Sobre a terra onde eu caí, eu preciso me levantar e restaurar minha vida. Depois que ali naquela terra, onde algo ficou mal resolvido, for resolvido, pronto, você está em paz com Deus. Amém. Porque não há como você estar em paz com Deus se você não estiver em paz com o próximo e com a sua consciência. Não há harmonia para com Deus. Não há paz para com Deus se você não estiver em paz com o seu próximo e com sua consciência. Verdade. Sobre a terra onde você caiu, é nesta terra que você precisa reescrever a sua história. Amém. É isso que Jesus quis dizer ali naquela terra, quando ele abaixou e começou a escrever. Isso eu estou falando de forma ousada no Espírito. Não que o conhecimento, não que a teologia me passou. É nessas horas que a gente descobre que a teologia, o conhecimento tem lá suas importâncias. Mas a unção de Deus tem muito mais importância. Então, igreja, nunca perca a unção de Deus sobre a sua vida. E mais, o que faz uma mulher de Deus, o que faz um homem de Deus, é a responsabilidade com as suas palavras e com aquilo que se inicia na sua vida. Olha, o que iniciou tem início, meio e fim. Tudo que se dá início na vida precisa ter início, meio e fim. Porque não pode haver portas mal fechadas na vida de um cristão e nem portas mal abertas. Eis que estou à porta e bato. Esta porta, ou ela tem que estar bem fechada, ou bem aberta. Jesus, quando ele bate na porta, a porta está bem fechada. Ou seja, as situações, igreja, têm que estar muito bem resolvidas. Vamos ter uma vida bem resolvida, não só para com Deus, mas para com as pessoas também. Sobre a terra onde você caiu, é onde o Senhor está requerendo o conserto. Volta lá e vai fazer aquilo que Deus determinou, o conserto que Deus pediu. Amém. E deixa que nessa terra é que o Senhor vai te exaltar. Depois que se resolveu
para com quem é devido, então se resolveu com Deus. Porque não tem como você dar prosseguimento e se dizer homem de Deus, mulher de Deus, sem resolver as questões que ficaram pendentes. Lá naquela terra, seja na igreja, seja com um líder, seja com alguém, resolva. Resolva as questões na sua vida muito bem resolvidas. Amém. Não deixa portas semi-abertas, não deixa portas mal fechadas, nem mal abertas na sua vida. Ok? Amém. Esse é o recado do Senhor para a sua vida esta noite. Aplaude o Senhor, amém?